Hoje, 26 de julho de 2019, são 7h16 da manhã. Bom dia. Vamos começar. É isto. Assim. Deus. Quer dizer, Deus. O que é Deus? Sim. Filosoficamente falando, quem nasceu primeiro? O universo ou Deus? E quem criou Deus? Isso. Se Deus é criado, o universo também é inventado. É isso. Assim, naquele momento, eu apenas, de fato, traçava. Porque é um traço. Foi isso. Deus me deu, de fato, um lápis. Antigo, e disse para eu fazer um determinado serviço. Eu fiquei pensando, meu Deus, como de fato definir o paraíso? Sim, porque está nos escritos bíblicos que existiu um paraíso bem definido, preciso, cada um compreendendo bem o princípio. Assim, ninguém se metia, ninguém se desentendia. Sim, assim se vivia as profecias do dia a dia. O sol nascia, o quê? Sim, o sol nascia. Apresentava-se ao meio-dia, também o sol entardecia, a noite aparecia. E até escurecia, e densa ela ficaria. A questão era aquele dia. E tinha? Sim, tinha o dia em que, de fato, a noite morria, o dia nascia. Mas também o dia morria. E assim era todos os dias. Então, todos os dias se vivia a plenitude da democracia. E mais, ali, de acordo com a criação, a perfeita evolução. Sim, a mudança de estação. Aprendizado grandioso para cada um que estava a acordar com aquilo que o paraíso poderia ofertar. A chuva cairia, o que? A terra beberia. E cada estação assim se colhia os frutos do dia a dia. Movimento de rotação e de translação. Aquilo era a perfeição. Logo eu entendi que Deus, de fato, estava naquele momento de explosão, parecia um vulcão. E eu com um pedaço de grafite, sim. Mas aí foi que eu vi um pingo surgir. Santo. Eu logo me defini. O quê? Sim, o pingo caiu para cima de mim. Aí eu disse, santo, eu aconteci. Finalmente eu me vi. Sim, eu me vi ali diante de mim. Não precisava mais viver nas entrelinhas. O meu dia nascia, a minha noite acontecia e finalmente eu morria. A questão era o Messias. Sim, porque sabe como é que é? A Gênese é o princípio. Para você chegar até a manifestação do Messias que viria, você teria que viver todos os dias, todas as profecias, as mudanças de estações,
aconteciam, pelo salmo você passaria, entenderia de fato tudo aquilo que Deus lhe trazia para viver aquele dia de plenitude. Assim, poder compreender tudo aquilo que Deus esteve a fazer para o dia morrer e a noite acontecer, sem se perder. Essa era a questão. Era a compreensão de que existia o movimento de rotação para alcançar o movimento de translação. A noite não poderia se apresentar antes do dia terminar. E nem o dia poderia, de fato, morrer antes da noite chegar. Era necessário tudo se encaixar. Era a perfeição que Deus estava a criar. Foi o que Deus me pediu para enxergar. Eu logo disse, meu Deus, o apóstolo Paulo esteve a se cegar, quer dizer, ficou cego de ver uma luz. E eu aqui, bebendo desse aprendizado que Deus deu para mim. Por que de fato eu não vou aceitar ver o mundo assim? Eu decidi. O quê? Sim, eu não desejei criar escama, ter medo, ficar na dependência de alguém chegar para lavar rosto, me batizar, viver essa etapa tão fora de conexão com aquilo que eu estava de fato a realizar. Okay? Eu queria o meu eu no altar. Aí Deus disse, você é muito ousada. Você tem certeza que quer usar, enxergar? Eu disse para Deus, em que momento o seu filho ficou cego? O quê? Eu tinha que perguntar. Em que momento ele deixou de escutar? Sim, quebrou o pau no ouvido. Em que momento ele perdeu o paladar? Deixou língua de fogo se criar? Em que momento ele não sentiu o cheiro bom e o ruim do lugar? Em que momento ele deixou, de fato, a vida escapar? Ele não alcançou, quer dizer, ele buscou, abraçou, apertou, vivificou, resplandeceu. Ele amanheceu, entardeceu, ele viveu, ele até anoiteceu. Deus disse, caminhou, pelo salmo de fato você passou, um novo tempo você plantou, e agora você me questionou. Eu disse, foi seu filho. Sim. Ele disse, ora Maria de Cássia, eu vivi conforme o pai o mandou. Dá para você chegar lá, se apresentar, conhecer a palavra do lugar. E se você aceitar, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você pode até questionar. E que pai eu disse? Ele disse para eu de fato continuar. Foi assim que de fato aquele pingo que esteve a cair tomou conta de mim. Sim, eu logo entendi. Ninguém pode viver assim, mudim, mudim. O quê? Sim, sem desejar ser a muda. Sim, que Deus esteve a plantar. Sem aceitar a parábola do semeador, deixar a semente cair. O quê? Deus conduziu. Sabe como é que é? A chuva, o sol, o tempero perfeito, o movimento de rotação, de translação, você compreender. E aí, o conceito de movimentação. Você não desejar viver feito leão. Essa é a questão. Deus me disse. Se a gente viver domando o leão, me diga de fato se há, quer dizer, se vai acontecer. Quer dizer, me diga se a gente vai saber o que esteve a acontecer. Se o leão a gente acostumou de fato, quer dizer, se o leão não viu. Quer dizer, se a gente colocou de fato o leão nessa condição, por quê? É isso. O que não falta é gente para domar leão. Mas, sabe como é que é? Ariel estava lá,
E Deus logo me disse, o agente de fato aceita. O quê? Isso. A gente aceita enxergar como as coisas estiveram a funcionar ou de fato não dá para a gente de fato se apresentar. Sabe como é que é? Leão, a gente sabe, estiveram a domar. Sabe como é que é? O filho do leão estivemos a usar e agora até a amordaçar. Não tem direito nem de dizer miau, miau. Aí, de fato, é capaz de se engasgar até com a sardinha enlatada no lugar, sem nada poder realizar. E o mais grave, de repente está todo mundo lá de perna pro ar. Sim, sem saber de fato o que falar. Porque a antena, todo mundo se achou no direito, de fato, de implantar. E aí, buscar informação aqui e acolá. Aí é muita dificuldade, de fato, nesse lugar. A questão é saber o que o poder público esteve a fazer. Em que momento o poder público desejou, de fato, nascer, sim, crescer, reproduzir, envelhecer e ter a compreensão do que é morrer para um novo tempo nascer. Essa é a questão. Sim, é a total falta de conexão com a situação. É a gente, de fato, não aceitar ter razão. A coisa é tão dificultosa que a gente, de fato, aceita comer bosta. Devo lembrar, se a gente aceita caminhar com as pernas para o ar, com toda certeza é o ânus que a gente estará a usar, sim, para a gente se alimentar. As coisas estiveram a se inverter, sim, é a boca do poder. Um cofrinho. Sim, devo eu dizer. Sim, devo eu dizer. Sabe como é que é? A modinha de calça curtinha, o cofrinho ali, todo dia uma moedinha, todo dia uma moedinha. Mas, como é que é? A gente achando pouco toda a moedinha que caía lá, e a gente costumava, de fato, puxar, guardar e ainda multiplicar. A gente achou pouco, sim, porque não dá para abrir o cofrinho, mas a boca é a lema do mar, o quê? Sardinha a passar, filho de leão, o quê? A se calar. E de repente a gente começa a questionar como é que a coisa se dá. Muito simples. Inversão de valor. Não é assim? Não é o andor que estão a carregar? Inversão de valor no lugar? Perna para o ar? Boca de fato? É o quê? É isso, a defecar. É boca somente a defecar. E o poder público? Nulo. Inexistente. Demente. Ausente. Inconsciente. Inconsequente. E as pernas assim a caminhar. E o ânus? É de fato a boca do lugar, a servidão. É de fato uma coisa que a gente não tem nem a compreensão. E a boca começa de fato a defecar. Aquilo que a gente está a pensar. É só fezes que a gente de fato consegue falar. Fezes, 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 fezes. É bosta. É bosta, bosta, bosta. A questão de fato é saber por onde a gente está a urinar. Sim, devo eu lembrar. Será que estamos usando o nariz, de fato, para urinar?
Será que é dessa forma que a gente esteve de fato a alcançar a razão do lugar? A boca defeca, o nariz urina. E a gente fica assim, sem saber como definir tudo isso que se passa aqui. É muito simples. A gente aceitou não reagir. A gente foi deixando de fato tudo isso surgir. A gente aceitou assim. E de repente, a gente se vê assim, sem saber como é que os valores estiveram a se inverter. Como é que, de fato, o açúcar refinado passou a ser o poder? E o sal batizado ficou assim, tão sem espaço, avacalhado, desmoralizado e, de repente, pobre coitado, sei lá, é tão complicado. Aí, Deus me perguntou assim, tem como, de fato, a gente não se apresentar? Tem como a gente adiar? Há alguma possibilidade da gente, de fato, achar que a gente ainda tem tempo para pensar? Eu disse para Deus, ok? Sim, eu disse para Deus, sabe Deus, quando eu, de fato, era uma criança de 10 anos, 9 anos, 7 anos, eu acostumava brincar com as verduras que mãe estava a descartar. Sim. Aí era machixe que eu costumava furar, sim, para ser o bichinho da fazenda que eu estava a criar. Chuchu, lá, espetado. Mas eu sabia muito bem, de fato, identificar o rabo. Sim. Saber, de fato, onde era o rabo do machixe, do chuchu. Sabe, tudo bem identificado. E montava ali. Tudo muito bem organizado. Era o meu paraíso, criado. E nós, hoje, adultos, aceitamos esse mundo assim, onde as pernas estão para o ar, o ânus virou a boca do lugar. A boca virou de fato o ânus para defecar. E o nariz, de fato, passou a urinar. A questão é, onde é que está, sim, a genitália do lugar? Porque tudo que a gente sabe fazer é, de fato, colocar a genitália na TV. A questão é como a gente pode entender tanta falta de conexão da TV com aquilo que o povo mesmo não está a entender, não quer ver. Não quer ver. E Deus então me disse assim, ô Maria de Cássia, naquele pequeno mundo que você esteve a criar, o que os bichinhos costumavam realizar? Eu dizia, de forma muito natural, bebia água do lugar, ali o alimento do próprio lugar, urinava e defecava. E aí, de fato, a natureza procriava. Como o Jardim do Éden mostrava. Ali as plantas a brotarem de forma natural. Ó, animais, é isso, brotavam ali nas águas.
O céu descortinava de pássaros, cada um sabendo exatamente como fazer para filho ter. E de repente, a TV nos diz para a gente viver de perna pro ar, que o ânus é a boca do lugar. E se assim a gente não deve se preocupar. A questão é quanto ela esteve de fato a lucrar, invertendo os valores. Aí, o leão, com toda certeza, deveria ficar assim, de frente da televisão, sem nenhum tipo de conexão com sua razão. Sim, porque estava ele assim, com o queixo, a mão ocupada, a boca tapada. Por quê? Com medo. Com medo. Aí é que está. O leão deve ter tido medo de falar assim, porque se o leão abre a boca, com toda certeza, ele teria que deixar toda a bosta do lugar. Ó, iria evacuar. Imagina o leão urinar. O quê? O medo que o leão não teria, de fato, de urinar. Um medo danado. Ó, tendo que tapar as narinas com medo de urinar. Sentir o cheiro da imundície do lugar. Apavorado. Tendo que trabalhar, o quê? Com o olho vazado. Ó, os tímpanos perfurados. E assim, sem ter direito sequer a rosnar. E lá, o ânus, com toda certeza, não podia nem, ó, peidar. Não. Porque se o leão viesse a peidar e com toda certeza o poder desconfiar, quem iria sobrar? Quem iria sobrar? Será que nós agora estamos, de fato, acordar com um balde de água fria para lavar as vistas e compreender o que essas pessoas estiveram a fazer durante todo esse tempo que eles eram o poder? Tem como, de fato, a gente acreditar que alguém poderia se manifestar? Quem é o culpado do lugar? Como apresentar? Sim, porque a gente vai ter que, de fato, analisar, identificar quem, de fato, era o chefe do lugar. E por que os subordinados estiveram a calar. Para que o leão não pudesse, de fato, abocanhar e esmagar. Fico pensando num lugar onde você não pode nem suar. Sim. O medo é tanto. Você ter que disfarçar. Muitas vezes ter vontade de chorar. E saber que você tem que conter até o suor. Com medo do poder. De desconfiar que você está a ver o que está a acontecer. Ali, apavorado, muitas vezes tremendo, diante de algo inacreditável. E tendo que, de fato, aceitar. Respirar. Cortar as pernas. Pá! O quê? Cortar as pernas. Com medo do lugar onde está, das pernas caminharem e, de fato, tropeçar. E ele, de fato, cair sem conseguir levantar. Então era preferível, de fato, cortar as pernas, conforme diz o Evangelho. Se é a perna que vai, de fato, lhe derrubar, é melhor você cortar. Se é o olho que vai lhe jogar no lugar onde você não quer estar, vá-se.
E você de repente aceita viver assim. Nesse lugar aí. Segurando. Ali, se apavorando. Imagine quem de fato trabalhou amando do Supremo de Frango. Imagine de fato você ter medo até de salivar. O quê? Ou você ser boca seca. O quê? Sim, porque você com a boca seca é muito difícil você falar. E você de fato procurar uma maneira da saliva você cortar, secar a boca. Sim, senhor. Claro, senhora. E os olhos? Santo, eu não posso de fato deixar meu olho de fato piscar. Pode desconfiar, que eu estou a desconfiar daquilo que estão a realizar. E você lá. Você lá. Deixando o quê? Meleca criar. Sim, porque se o nariz de fato sentir o cheiro podre, você tem que deixar a meleca aqui. Criar, tapar. Para que eles vejam que seu nariz é inutilizado. E de repente, você de fato tem que ser cagado para não ser cagado. Você trabalhar no lugar onde você tem que ser cagado para não viver cagado. Imagine de fato aquilo que é inacreditável. Porque no Jardim do Éden, cagado jamais imaginaria que ele deixaria de ser acentuado. Sim, todo proparoxítono no Jardim do Éden é acentuado. E não há nem a mínima possibilidade do cágado pensar que o acento seria tirado. Mas aqui no paraíso do inacreditável, o cágado, um medo danado. Um medo. Aí assim. Com medo de ser cagado. Quem sabe como é que é? Bosta! Lá, lotado. O que tem de barril de bosta, túnel de bosta, penico de bosta, bosta. E você ser cagado para não fazer nenhum trabalho. Apavorado. Me digam se a gente pode de fato acreditar que há possibilidade da gente esperar. E tem mais. Sim. Num lugar onde de fato aquele que mal sentou para governar é apedrejado. É apedrejado. E ele o tempo todo tentando ser a terra razoável. Sim, porque eu devo dizer, é natural a gente querer viver assim, ó. Pisando, caminhando, falando aquilo que o coração está de fato pensando. Assim, com toda certeza, Deus esteve criando. E de repente fazem de tudo para colocar o homem assim, de perna pro ar. E a boca seja o ânus do lugar. E decepar, sem dar ele o direito dele mesmo escolher se ele quer ter perna ou não no lugar. E ele insiste em dizer que ele quer caminhar. E aí, os órgãos que se dizem adoradores da democracia. Sim, a imprensa diz isso noite e dia, que eles são os adoradores do Deus chamado democracia, que eles trabalham pela democracia, lutam pela democracia. Mas tudo que sabe de fato é servir melancia pelada do dia a dia, todos os dias pelada. Eu fico pensando qual é a utilidade da pelada. Sim, você entra e aí nada, pelada.
É pelada. Bate, 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 bate bola e não chega a nada. É pelada. Aí a gente acreditar que a gente pode de fato até adiar. A questão é que os poderes da pátria a gente já esteve a enxergar. Então, a gente não pode dizer que não conhece o lugar, que não sabe como esteve a funcionar. A gente não pode de fato dizer que a gente não esteve de fato a investigar. Sim, com aquilo que a própria imprensa deixou de realizar. Sim, usando o diário do lugar para a gente saber de fato. Sabe como é que é? Como é que a gente diz, meu Deus, para a gente ter a noção, oh meu Deus, a gente usou a bússola, mas a bússola de fato parece que quebrou alguma coisa. A gente foi para os mapas, as tals, carta. É isso a teoria. O quê? Sim, do cartesiano, da cartesiana do lugar. A gente queria, de fato, definir o que é cartesiano, o que é a cartesiana. Sim, a gente ficou sem saber, de fato, a gente entrou no mar. Sim, a gente não tinha uma noção, a gente teve que se servir da carta. O que é isso? Sim, porque existe uma carta. Sim, a água do mar não é solta, não. A gente teve que se servir da carta para conseguir entender. Sabe como é que é, o que esteve a acontecer? Como é que a gente pode, de fato, dizer que não estar a entender? É isto, é isto. Coisa do poder, coisa do poder. Aí é muito difícil a gente entender mesmo, sabe? Porque quando a gente inverte os valores, a gente começa a caminhar assim, o ânus, que a gente coloca como a boca do lugar. Aí eu devo dizer, a genitais é o suspiro do lugar. Aí você de fato finalmente encontrar as genitálias. Sim. Santo, serve para quê? Não é o suspiro do lugar. Como é que a gente pode de fato achar razoável que as genitálias, elas são o suspiro do lugar? O ânus é a boca alimentar. Ei, porco. Santo. E aí, pênis e vagina. É o suspiro. O suspiro. A questão é que o povo não quer mais pagar para que o ânus seja a boca do lugar. Nem pênis e vagina sejam o suspiro do lugar. Isso eu devo deixar claro. Deve ser bem, de fato, informado. Existe, de fato, aquele movimento. Sabe como é que é? Sabe como é? A gente não percebe, de fato, quando o dia está nascendo. De repente, ele já está lá. Da mesma forma, a gente não percebe como o dia está morrendo. Quando a gente percebe, a noite já está lá. Porque a gente não costuma, de fato, ficar observando o dia estar a passar e a gente tem que aproveitar, fazer as coisas comuns do lugar. Acontece que quando Deus me pediu para observar, eu tive que ficar sentada, olhando o movimento da casa. O dia nascendo, ali amadurecendo, entardecendo, o dia morrendo, a noite aparecendo. E eu ali, olhando. Aí eu vi, de fato, gente plantando. Eu estranhei até, sim, porque sabe como é que é? Eu achei estranho, de fato, era a plantação. O quê? É isso. Eu falei, não é possível que o povo está plantando coração. Achei estranho. Sim, porque era assim uma bolinha. Aí eu disse, um grão. Eu falei assim, uai, o povo acho que está cansado de comer feijão. Ué, será que de fato é uma semente? Quando eu vi, eu fiquei assim. O quê? Meio que passada mesmo. Sabe como é que é esse estado de demência? O quê? É isso. Esse estado que o poder ficou. Aí eu fiquei pensando, meu Deus.
Agora o poder de fato não chegou. Aí eu tô vendo o povo brotar, cada um com a sementinha a plantar. Regando, cuidando, um cuidado danado, se apegando àquilo ali. E quando eu vi o capitão passar, e aquele povo que a semente esteve a plantar, a acompanhar, eu disse, meu Deus, agora é que de fato a coisa vai. Aí, o quê? Aí eu vi de fato. Sabe como é que é? A coisa ali. Aí Deus disse, apresenta fato. Aí, sim, porque devo lembrar, eu devo de fato lembrar. Ó, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica do lugar, ó, faz parte do passado. Sim, sabe como é que é desse povo amado? Aí Deus me disse, ô Maria, você já realizou o trabalho? Sim, aquele que eu lhe pedi para você, de fato, ficar de olho, é fechado, vendo de fato o anonimato. Sim, porque até há pouco, qual era a utilidade no país democrático do poder armado? Eu disse para Deus, de olho fechado, Senhor, o poder armado não tinha a menor utilidade, a não ser, de fato, servir para o bom andamento, sabe como é que é, do açúcar refinado que dominou com facilidade, sabe como é que é o pedaço. Mas agora eu devo dizer, tem um capitão que o povo esteve a eleger, com conhecimento, sim, sobre o poder. Sim, aquele que o povo até há pouco não conseguia ver, nem sequer saber. Aí, ali, o capitão, de fato, a entender a capacidade é do povo ver, essa é a questão. A gente querer mudar, de fato, o resultado da eleição. Não dá, não. Sim, é isso aí. A eleição passou, ó, o homem já diplomou, a posse, de fato, ele já assinou e não dá para a gente mudar, não. Não. A gente elegeu, de fato, alguém que é povo. Ó, alguém que o tempo todo é uma pessoa comum. Alguém que de fato insiste em colocar os dois pés no lugar para caminhar. Alguém que deixa a boca falar aquilo que ele está a pensar. Alguém que a gente pode até não gostar do modo como ele de fato está a governar. Mas a gente não tem o direito de mudar. Dizer de fato para ele que ele tem que agir assim, falar assim, pensar assim. O povo elegeu essa pessoa aí. O povo elegeu esse aí, que estava a refletir aquilo que o povo estava a sentir. Então, devo dizer, o poder esteve a morrer, o capitão esteve a nascer. Não tivemos, de fato, força. Sabe como é que é? Não dá para a gente, de fato, comprar briga. O quê? Sim, porque quando o capitão começou a sair em todo lugar, e a gente começou, de fato, a investigar o pensamento, sim, de quem poderia nos atrapalhar, sim, se a gente não colocasse, não respeitasse. Essa é a questão. Essa é uma questão muito delicada. É a gente, de fato, bater testa com as Forças Armadas, sabe? Gente que conhece a massa diz, olha, a massa não é nada sem as Forças Armadas. Mas se a massa contar
com o apoio das Forças Armadas, a gente não vai se sustentar. Gente, sabe como é? Que sabe de fato enxergar, que conhece ali um pouco do que da democracia do lugar, sempre esteve a considerar. Se a gente de fato matar as Forças Armadas, deixar lá no sepulcro, de vez em quando visitar, levar flores para honrar, aí vai estar lá, no seu devido lugar. Mas se as Forças Armadas levantarem e de fato o povo enxergar e conseguir se aproximar, a gente não consegue se sustentar. E sabe por quê? Porque a gente esqueceu de dizer os covardes que a gente esteve a eleger, os covardes que a gente colocou no poder, os covardes que têm medo de morrer, os covardes que o tempo todo desfrutaram. Mas é muito fácil a gente desfrutar quando as Forças Armadas estão fora do lugar, mortos, enterrados e até honrados para não reclamar. Mas agora a gente está tendo que pagar tudo aquilo que a gente aceitou. Essa é a questão. Sim, a fábula. A gente acreditava de fato que a gente poderia viver essa fábula maravilhosa. Ser burro de carga sem levar nada. Santo, carregando de fato ilusão. A questão é que o povo de fato se apresentou, o açúcar refinado cobrou, e aí de fato a coisa se complicou. E penso que o povo enxergou. O povo ainda só não consegue enxergar. É quem de fato está a mandar. Não, ainda tem a ilusão, de fato, essa conexão. Mas quando o povo, de fato, pode descortinar, sim, abrir a cortina, e ver, de fato, que o açúcar refinado é o dono absoluto desse espaço democrático, o povo vai ficar, com toda certeza, revoltado. Também devo lembrar, não há uma única casa que não tem, de fato, uma marca daquilo que aqui foi plantado. Em todo lugar, em todo lar, em cada casebre que você entrar, você vai encontrar um coração que alguém teve que enterrar pelo desmando do lugar. Seja por bala perdida, bala direcionada, seja pela ferida que não foi tratada, seja pela educação que não foi ofertada, seja de fato pela estrada esburacada. Não existe uma única casa que não foi atingida por essa desgraça. Não existe. Cada cantinho existe de fato lá a marca da desgraça que plantada, regada, frutificada, folhida e muito bem cuidada. O povo não quer mais, de fato. A desgraça calada. O povo já compreendeu
que não dá de fato para viver assim, ó, o tempo todo sendo assaltado. Inverteram as coisas, colocaram de fato os pés do povo assim. O povo então um dia compreendeu o que é isso, que o dia nasceu. Eu tento o tempo todo sair dessa condição. Sim, devo lembrar banana no lugar. O povo não quer mais viver nessa condição de bananeira, não. Eu penso que deve ter criança aí. Vamos plantar bananeira. Colocar as pernas para cima. O povo não quer mais viver assim. Plantando bananeira. Para a desgraça. O tempo todo mastigar. E o povo não tem direito a nada. Pá, arrancar as pernas. Pá, e mais uma vez deixar lá. Fazendo anos do povo. Cofre, colocar uma moedinha. E o povo reclamar. Sem ninguém escutar. Mas alguém insistiu em caminhar. Saiu da caverna. Caminhou, gritou. Ah! Ah! Aí já sabe, né? O povo escutou. A esperança plantou. E é bom a gente, de fato, lembrar. O dia tem 24 horas. Apenas isso. Aqui ninguém é unibanco. O dia só tem 24 horas. É limitado. Ele começa e termina todos os dias. Tem muita família nesse momento chorando por um filho amado. O dia para ele, com toda certeza, não foi terminado, nem começado. E se é assim, é bom de fato acreditar. Está na hora da gente de fato analisar aquilo que Deus está nos enviando. A ampulheta, com toda certeza, vai rachar. E pode não dar tempo, de fato, da gente sequer organizar. Porque a ampulheta rachar e o tempo sempre curto demais para a ampulheta quebrar. E se é assim, conforme de fato Deus estará me pedindo, avise. Avise que será assim. Assim que a ampulheta rachar, você vai avisar. Mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. O tempo de Deus é bem diferente do nosso. Então não posso dizer quando será. O que eu sei é que eu estive a me preparar para a hora que a ampulheta de fato rachar, me avisar. A luminária piscar e eu aqui estar, exercendo a fidelidade com quem está a me acompanhar. Eu não tenho pressa, também não caminho devagar. É no tempo de Deus que de fato eu estou a caminhar. E se é assim, mais uma vez estou aqui. É bom a gente definir o princípio e o meio para o entendimento do fim. Bom dia e sorria. Obrigada, meu dia. Obrigada sempre.